Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Fazendo uma pausa em nossas exposições de Tiago, nessa noite nós vamos falar sobre epidemias, né? A profecia de Cristo acerca de epidemias. Nós estamos vivendo nesse momento com o coronavírus. E essa semana nós tivemos em São Paulo, na reunião dos sínodos do estado de São Paulo. Estávamos ali, acredito que com cerca de 1000 igrejas representadas, e foi falado bastante sobre o coronavírus. E a orientação é essa que nós temos recebido constantemente, a orientação de que não se cumprimente com aperto de mãos ou com ósculo santo, né? Você sabe o que é ósculo santo? É o famoso beijo. Então, essas são as orientações. Ainda não existe nenhuma orientação do Ministério da Saúde para fechar os templos. Apenas há uma recomendação de que, acima de 500 pessoas, que não se faça reunião com acima de 500 pessoas. Mas nós sabemos que isso pode acontecer. Eu tenho o irmão da Natália, né, o meu cunhado, que trabalha no Emílio Ribas, em São Paulo, e ele é infectologista. E a orientação dele é que nós esperemos um pouco para aguardar, para ver se esse vírus ele vai avançar, ou se esse vírus ele vai retroceder, para ver como as coisas irão acontecer. Então, nós não sabemos ainda exatamente todos os detalhes acerca desse vírus, mas há uma certa apreensão em todos, especialmente nas grandes cidades. Mas, meus irmãos, é muito importante nós não entrarmos em pânico. Eu vejo que a televisão, por vezes, ela intoxica, né? Ela intoxica a gente, a nossa mente fica intoxicada sempre com as mesmas notícias. Porém, é importante que tomemos as devidas precauções, cuidados, né, em lavar as mãos, higiene básica, estar sempre aí usando o álcool gel. Nas portas da igreja tem, na escola dominical nós também estamos providenciando, pretendemos achar, né, o álcool gel para colocar em todas as classes. Pessoas com mais de 60 anos, que têm alguma doença ou tratamento que afeta a imunidade, devem evitar sair de casa. Pessoas com febre, diarreia, tosse seca, coriza, devem evitar aglomerações. E é preciso compreendermos essas coisas e divulgarmos para que todos tenham aí o devido cuidado. Agora, queridos irmãos, cuidado com as fake news, né? Há uma chuva. Hoje mesmo eu recebi uma chuva de mensagens, de vídeos, de áudios. Nós sabemos que muita coisa boa, mas também muita coisa que não serve para nada, só serve para trazer medo e pânico sobre a população. Nessa noite, olhando para a Escritura, nós vamos ver algumas lições acerca dessa pandemia. O que a Escritura diz acerca dessas coisas? O que a Escritura diz acerca desses vírus que têm abalado o mundo? O que Deus tem a dizer à sua igreja nesse momento histórico? É isso que nós veremos nesta noite. Então, veja aí Lucas capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Não é nossa intenção explicar cada detalhe desse texto, é um texto muito rico, muito profundo. A nossa intenção é focarmos nesse ponto das epidemias e o que Deus requer de nós enquanto estamos vivendo esse momento histórico. Então veja aí, Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá
de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Veja mais uma vez o versículo 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a qual não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Vamos orar, meus irmãos, curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, aqui na Tua casa, estamos, ó Pai, na Tua presença, estamos diante da Tua palavra. E a nossa oração é para que o Senhor fale conosco, ó Deus. Nós precisamos entender este momento que estamos vivendo no mundo, em nosso país. E nós rogamos ao Senhor, então, que a Tua palavra desça aos nossos corações. Pedimos ao Espírito Santo que nos dê claro entendimento, que nos dê discernimento espiritual de todas as coisas, que nos dê discernimento espiritual deste momento. E, ó Deus, nós oramos para que possamos glorificar o Teu nome através das nossas vidas e testemunhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto, então, essa enxurrada de notícias acerca dessa epidemia, dessa pandemia, porque uma epidemia é quando atinge uma determinada região, vários lugares, mas quando se atinge várias nações, vários continentes, então, o nome que se tem dado é pandemia. Mas nós sabemos que coisas piores estão por aí. Sabemos também que coisas piores já aconteceram na história, como, por exemplo, a peste negra. A peste negra, nos anos de 1346 a 1356. Nessa época, quando aconteceu a peste negra, uma peste transmitida por pulgas e também por roedores. Naquela época, foi dizimada 1/3 da população europeia. Estima-se, não se sabe bem os números, mas estima-se que morreram entre 75 milhões a 200 milhões de pessoas. Um número grande, um número exorbitante. As pessoas contraíam a doença e logo morriam. Então nós sabemos que essa peste, a peste negra, ela se enquadra nessas epidemias que Jesus disse que aconteceriam. Porque Jesus disse ali no versículo de número 11, capítulo 21, versículo 11, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas. Então essas epidemias, elas já estavam previstas. Nós também podemos falar do fato histórico da gripe espanhola.
que nós sabemos hoje que não surgiu na Espanha, mas surgiu nos Estados Unidos, porém, a Espanha levou a fama. E a gripe espanhola, que aconteceu no ano de 1918 a 1818, aliás, 1918 a 1919, essa gripe matou 50 milhões de pessoas. 30 mil pessoas morreram da gripe espanhola no Brasil. Inclusive, o presidente do Brasil, na época, Rodrigues Alves, morreu da gripe espanhola. Mas nós temos outras pestes, outras epidemias, como a dengue e a AIDS. Esse tipo de coisas sempre aconteceram ao longo da história. E nós sabemos, meus irmãos, que outras coisas acontecerão, outras coisas podem se repetir, pois Jesus disse, é necessário que elas aconteçam. E elas provam o coração, porque nós vemos um mundo em pânico, um mundo sem fé. Elas provam a nossa dependência de Deus e deixam claro que a vida não é aqui. Agora, queridos irmãos, como a igreja deve reagir a tudo o que essa pandemia tem provocado? Como a igreja deve reagir? O que Deus, de fato, quer e requer de nós? Nesse episódio da Bíblia, aqui em Lucas capítulo 21, Jesus estava conversando com os seus discípulos a respeito do templo. Se você olhar ali os versículos 5 e 6, vai perceber isso. Jesus estava conversando com os seus discípulos a respeito do templo, e eles estavam conversando sobre a beleza do templo. Como o templo estava bonito, ornado de grandes pedras, de belas dádivas. E então Jesus surpreende os seus discípulos, dizendo-lhes que, olha, vocês estão vendo tudo isso? Estão vendo todas essas belezas do templo? Todas essas pedras, as dádivas? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo vai cair por chão, tudo vai cair por terra, tudo isso vai ser logo, logo destruído. Isso, meus irmãos, espantou os discípulos. Não era o que eles esperavam ouvir. E aí então eles perguntaram para Jesus, Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que essas coisas vão acontecer? E lá no Evangelho de Mateus, que traz esse assunto, diz que os discípulos perguntaram para Jesus, quando essas coisas vão acontecer? Qual é o sinal da tua vinda e qual é o sinal da consumação dos séculos? Eles perguntaram isso para Jesus, porque eles estavam curiosos. Eles estavam com a curiosidade aguçada. Eles queriam saber os sinais do fim dos tempos. Interessante, meus irmãos, que Jesus responde sim à pergunta dos discípulos, mas Jesus não dá uma resposta que alimenta a curiosidade deles. A resposta que Jesus dá direciona os discípulos à sua responsabilidade, ao seu dever. Meus irmãos, na verdade, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que a pergunta não deve ser, Jesus está voltando, esse é o tempo, diante de uma epidemia, diante de uma pandemia, essa não deve ser a pergunta, porque todos estão perguntando, será que é o fim do mundo? Será que Jesus está voltando? Essa não deve ser a pergunta, mas a pergunta deve ser, qual o nosso dever, qual a nossa responsabilidade? O que Deus quer da sua igreja em dias como estes? Essa deve ser a nossa pergunta, para Deus. Porque, meus irmãos, com relação ao tempo da vinda de Jesus, nós não temos controle.
Nós não sabemos quando será o dia da volta de Cristo, mas uma coisa nós devemos saber: o que Deus requer de nós, qual a nossa responsabilidade. E quando os discípulos perguntaram: Senhor, qual é o sinal da tua vinda? Qual é o sinal de que essas coisas vão acontecer? A resposta de Jesus foi: eu vou mostrar para vocês qual é a responsabilidade de vocês diante dessas situações. Então, queridos, olhando para essa palavra, Jesus nos orienta aqui a uma resposta que nós podemos dar ao mundo. Porque o mundo está ansioso por uma resposta da igreja diante dessa pandemia. E a igreja tem na palavra uma resposta para o mundo. Então, queridos, qual é o nosso dever? Em primeiro lugar, olhe para o texto. A igreja deve amar a Deus e admirá-lo acima de tudo. A igreja deve, em primeiro lugar, amar a Deus e admirá-lo acima de tudo. Quando nós olhamos para os versículos 5 e 6, nós vemos os discípulos ali admirando o templo, admirando as pedras do templo, admirando as riquezas do templo. Meus irmãos, era isso que eles estavam admirando. Mas essa admiração não era a admiração que eles deveriam ter. Queridos, nós devemos admirar, acima de tudo, o nosso Deus. Eles tinham Jesus diante deles. E o que é o templo? O templo nada é, se Deus não estiver presente nele. E Jesus disse: olha, todas as coisas, tudo que está no templo vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora veja, meus irmãos, se Deus permitiu que o seu templo fosse totalmente destruído e pisado, isso significa que Deus vai trazer um julgamento sobre esse mundo em que tudo vai ser destruído e pisado. Nós não devemos prestar tanta admiração às coisas desse mundo, quanto devemos prestar admiração ao nosso Deus. Nós devemos amá-lo e admirá-lo acima de tudo. Nós devemos aprender a contemplar a grandeza e a beleza de Deus, a sabedoria de Deus em todos os tempos e em todas as épocas. Então, em primeiro lugar, isso. O que Deus requer da igreja é que a igreja o admire acima de tudo. Em segundo lugar, meus irmãos, a igreja deve cuidar para não ser enganada. Nos versículos 8 e 9, Jesus diz: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. O que Jesus está dizendo é que, diante de momentos assim, de guerras ou de epidemias, os falsos profetas, eles se aproveitam para trazer as suas falsas profecias e para arrastar as pessoas. Meus irmãos, cuidemos para não sermos enganados. Essas coisas não são sinais de que a hora chegou, mas são sinais de que a hora está se aproximando. Nós não sabemos quando será o dia, mas o nosso dever, como nós veremos em mais um ponto adiante, é estarmos preparados para o dia do Senhor. O sinal da vinda de Jesus não são guerras ou epidemias, mas o sinal da vinda de Jesus é o Evangelho alcançando todas as nações. Da mesma maneira que ele diz aqui que é necessário que aconteçam essas coisas, lá no Evangelho de Marcos diz que é necessário que o Evangelho chegue a todas as nações. E Mateus diz que quando o Evangelho chegar a todas as nações, então virá o fim. Meus irmãos,
Em primeiro lugar, então, a igreja deve amar a Deus e admirá-lo acima de tudo. Em segundo lugar, a igreja deve cuidar para não ser enganada. Em terceiro lugar, a igreja não deve se assustar. Veja o versículo de número 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas. Então Jesus diz aqui que a igreja ela não deve viver assustada. A igreja ela não deve viver com medo, em pânico. A igreja deve encontrar descanso na soberania de Deus. E nós não devemos nos assustar, o texto diz aqui a razão. É lógico, meus irmãos, de uma certa maneira, às vezes nós ficamos assustados com más notícias. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos assustar, porque essas coisas elas são necessárias. Elas são necessárias. Esses acontecimentos, eles são necessários. Eles estão debaixo do controle de Deus. E por que eles são necessários? Porque eles tanto anunciam o juízo de Deus sobre este mundo, quanto eles também trazem um despertamento para a igreja. Guerras, revoluções, epidemias, trazem um despertamento na igreja. Às vezes a igreja está dormindo. E essas coisas podem sacudir a igreja, abalar a igreja, despertar a igreja, especialmente aqueles que estão vivendo uma vida mundana, especialmente aqueles que estão entregues ao pecado. Eles percebem diante dessas coisas que eles nada são, que há um Deus vivo e verdadeiro que vai julgar este mundo, de que a vida aqui não é nada, e muitos então se voltam para Deus diante dessas situações que abalam o mundo. Por um lado elas abalam o mundo, mas por outro lado elas abalam também muitas almas para deixarem seus pecados e se voltarem então para Deus. A igreja não precisa e não deve se assustar, porque essas coisas elas são necessárias. Em quarto lugar, meus irmãos, enquanto essas coisas acontecem, guerras, revoluções, epidemias, fomes, enquanto essas coisas acontecem, a igreja deve proclamar o evangelho, testemunhar de Jesus com palavras e atos. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que essas coisas, embora terríveis, elas abrem portas à pregação do evangelho. As pessoas ficam mais abertas, mais sensibilizadas para ouvirem o evangelho. E a igreja não deve perder o tempo, a igreja não deve perder o momento, a igreja não deve perder a oportunidade de pregar o evangelho, de dar uma resposta bíblica ao mundo. Nós falamos hoje de manhã o quanto a igreja presbiteriana tem usado esses momentos, né? Os missionários, quando acontecem desastres naturais, a IPB tem enviado missionários. Nos locais onde tem acontecido guerras, a IPB tem enviado ajuda e missionários, porque são portas que se abrem para a evangelização. E eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que ainda não ouviram o evangelho. E diante deste assunto, que está na boca de todos, do coronavírus, você tem a oportunidade de falar de Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de falar de Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de perguntar a essas pessoas que se aproximam de você, pessoas que Deus coloca diante de você. Você tem a oportunidade de perguntar a elas: se você morresse hoje, você entraria no reino dos céus? Você já tem Jesus? Você está preparado? Meus irmãos,
O Evangelho de Marcos diz que é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Agora veja o versículo 13. Lucas 21, versículo 13, diz assim: isso vos acontecerá para que deis testemunho. Então são situações que acontecem nas quais Deus abre as portas para testemunharmos. O contexto aqui é o das perseguições, mas o contexto maior aqui é que enquanto coisas acontecem nesse mundo, Deus nos dá oportunidade para testemunharmos. E muitas pessoas, muitos crentes dizem assim: pastor, mas eu não sei o que dizer. Meus irmãos, veja o versículo 14. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Quando Deus nos coloca diante de uma situação para testemunharmos, seja, como é o contexto aqui, diante de um rei, diante de um governador, diante de uma grande autoridade, ou diante do nosso vizinho, ou diante dos nossos amigos, quando Deus nos dá uma oportunidade de testemunhar, Ele também nos dá a palavra. Basta estarmos em comunhão com Ele. Há um desafio, meus irmãos, a estarmos em comunhão com Deus para testemunharmos, para levarmos o seu Evangelho. E nós devemos fazer isso, queridos. Esse é o tempo para testemunharmos do Evangelho. As pessoas, elas estão desesperadas. Muitas pessoas estão desesperadas da própria vida nesses dias. Algumas pessoas não sabem o que fazer ou o que pensar, mas a igreja que descansa em Deus, a igreja que não se assusta porque sabe que essas coisas são necessárias, a igreja tem a palavra, tem o Evangelho, a igreja tem essa mensagem poderosa para trazer consolo e salvação a este mundo. A igreja deve proclamar o Evangelho, testemunhar de Jesus com palavras e atos. E por fim, queridos irmãos, a igreja deve estar preparada para a vinda de Jesus. Veja ali os versículos 34 e 36. Acautelai-vos por vós mesmos. Lucas capítulo 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia, o dia da volta de Jesus, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Todas essas coisas e essa epidemia, elas chamam a igreja a um despertamento, meus irmãos. Elas chamam a igreja a uma vida de santificação. Veja o versículo 34, onde ele diz: acautelai-vos por vós mesmos. Nós só temos uma vida, e por essa vida, nós vamos receber vida eterna ou condenação eterna. Se estamos em Cristo, vida eterna. Se estamos fora de Cristo, condenação eterna. Então nós temos que estar acautelados.
Deus está nos dando avisos de que Ele julga este mundo. Agora veja, meus irmãos, como está o seu coração. Ele diz aqui, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E nós sabemos que essas três coisas estão nos corações dos homens deste mundo. Os homens deste mundo buscam isso, orgia, embriaguez, e vivem preocupados o tempo todo com as coisas deste mundo. E é por isso que o coronavírus, ele assusta tanto as pessoas, porque ameaça os seus desejos, os seus projetos. Agora, meus irmãos, Jesus vai voltar, e aqueles que não estiverem preparados, a sua volta será como um laço, será um dia de julgamento e de destruição. Um dia que virá sobre, um julgamento que virá, veja o versículo 35, sobre toda a face da terra, sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Agora queremos nos salvar, vigiemos, veja o versículo 36, vigiemos, a todo tempo, orando, para que possamos escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estarmos em pé na presença do Filho do Homem. Meus queridos irmãos, nós temos aqui diante de nós uma mensagem, uma resposta para darmos a este mundo. A resposta de que aqueles que ainda não têm Jesus, aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, aqueles que ainda não foram alcançados por Ele, devem vir a Ele o quanto antes, porque Ele está voltando. E nós podemos até escapar do coronavírus, mas sabemos que sem Jesus ninguém vai escapar da condenação eterna. Então temamos o nosso Deus, e tenhamos a consciência de que estas coisas, elas são necessárias, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, está no controle de tudo. Ele é soberano. Vamos orar, queridos. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, vimos aqui na Tua palavra o que o Senhor requer de nós, qual é o nosso dever. E nós oramos ao Senhor que nos ajude em nossa tarefa. Porque, ó Pai, por vezes, nós queremos nos entregar à curiosidade, quando o Senhor quer nos ver em campo, em ação. Rogamos ao Senhor que nos leve a amá-lo acima de tudo. Rogamos ao Senhor um coração firme em Ti, para não vivermos assustados. Rogamos ao Senhor que nos use na proclamação do Teu Evangelho, e que estejamos, ó Pai, preparados para a vinda de Jesus. Que estejamos, ó Pai, sempre vigiando, em oração, o tempo todo, para suportarmos essas coisas que têm que acontecer e para estarmos em pé diante de Deus, no retorno de Jesus Cristo. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém.